moçada! Professor Duda, professor de Química na área, e hoje eu tô aqui para a gente conversar a respeito de um assunto extremamente importante para vocês, no contexto dos vestibulares em geral aí, e também na sua vida diária, no seu dia a dia. Importante demais que você entenda que a química é uma ciência não simplesmente utilizada para você se dar bem no vestibular, mas também para explicar como é que o seu dia a dia acontece, né? E o nosso assunto hoje é petroquímica. Nós vamos trabalhar hoje com vocês a química do petróleo, né? E você sabe muito bem que o petróleo é uma matéria-prima que funciona como matriz energética em muitos países do mundo, né? E no Brasil não é diferente, a gente usa muito o petróleo e as suas frações como forma de produção de energia, né? Através das chamadas reações de combustão, tá? Que é um processo químico onde nós vamos pegar uma fração específica do petróleo e submetê-la a uma reação com o oxigênio, com o O2 do ar atmosférico para produzir calor, tá? Não se esqueçam disso, gente. As frações do petróleo são submetidas a reações de combustão para gerar energia, tá? Inclusive, do ponto de vista filosófico, vamos dizer assim, vamos dizer que os produtos gerados pela queima do petróleo, eles são completamente indesejáveis, né? Geralmente são produtos poluentes, são produtos tóxicos, mas ainda assim a humanidade continua refém do petróleo, realizando métodos ou processos de combustão praticamente o tempo inteiro, né? E por que a gente continua fazendo isso? Porque acredita-se que a energia produzida na combustão das frações do petróleo compensa todo esse problema ambiental e de toxicidade e de problemas de saúde que esses produtos gerados pela combustão podem trazer. Mas, deixando isso um pouquinho de lado, vamos para a nossa parte mais importante da aula, que é a análise, né, do petróleo como matéria-prima, como material químico de interesse para a gente. Beleza? Então a primeira coisa que vocês têm que lembrar, gente, é que o petróleo é uma mistura, ou seja, é um material constituído pela junção, pela presença de inúmeras, dezenas, centenas, milhares de substâncias diferentes, né? E o nome petróleo, ele deriva da origem ou do local onde esse petróleo é encontrado, né? A palavra petróleo, ela vem da união de dois termos latinos, oleum, que quer dizer óleo, e petrus, que quer dizer pedra. Então, a etimologia da palavra petróleo quer dizer óleo de pedra. Por que tem esse nome? Porque o petróleo, ele é encontrado no interior de rochas sedimentares, ou melhor, ele é produzido no interior de rochas sedimentares. Então, devido a essa associação direta, né, com as pedras, acabou que o petróleo ganhou esse nome de óleo de pedra, tá? Então, lembre-se de que o petróleo é produzido nos furinhos, podemos dizer assim, nos alvéolos das chamadas rochas sedimentares. Então, isso já é uma dica até de geologia. Quando alguém vai procurar petróleo em um determinado terreno, a primeira coisa que ele tem que observar é que esse terreno tem que ser de origem sedimentar, né? Tem que ser constituído por rochas sedimentares. Caso contrário, a chance de encontrar petróleo é praticamente nula, ok? E essas rochas sedimentares onde o petróleo é produzido, elas são tecnicamente ou geologicamente chamadas de arenito, como se fosse uma junção de areia, tá, compactada. Se você pegar uma porção de areia e compactar, você vai perceber que ainda assim vão surgir ou vão continuar existindo vários espaços entre aquelas micro pedrinhas ali. E o petróleo, ele é produzido exatamente nesse espaço, ok? Do ponto de vista químico, nós podemos dizer que o petróleo, ele é uma mistura constituída predominantemente de hidrocarbonetos, como vocês estão vendo aqui. Mas não se enganem, petróleo não é sinônimo de hidrocarboneto.
além de hidrocarbonetos, nós podemos encontrar no petróleo também compostos orgânicos oxigenados, nitrogenados, sulfurados, né? Além de pequenos fragmentos da rocha que se soltam durante a formação do petróleo e que acabam ficando junto do petróleo como se fosse um contaminante que a gente, inclusive, vai ter que eliminar posteriormente. Ok? Então, traduzindo, petróleo é uma mistura constituída predominantemente de hidrocarbonetos, além de compostos orgânicos oxigenados, nitrogenados, sulfurados e partículas sólidas provenientes da decomposição da rocha onde esse petróleo é produzido. Bacana? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, nós temos mais ou menos aqui um esquema para mostrar para vocês como é que o petróleo é encontrado. Então, como eu disse para vocês, num terreno de origem sedimentar, lembrando que a maior parte desses terrenos se encontra no fundo do mar, por isso que as jazidas de petróleo, né, os poços petrolíferos, eles são normalmente encontrados no fundo do mar, que é onde a gente tem um solo de natureza sedimentar. Quando esse petróleo é localizado, então, na rocha, através de uma série de métodos para isso, ocorre a retirada desse petróleo. E a retirada do petróleo exige que a gente faça uma perfuração nessa rocha. Essa perfuração é feita com brocas diamantadas que vai perfurando a rocha até adentrar no poço de petróleo onde esse petróleo está armazenado. Como acredita-se, né, através da principal teoria, que o petróleo ele é produzido pelo soterramento do zooplâncton e do fitoplâncton marinhos, ou seja, aqueles micro-organismos que compõem, né, o ambiente marinho e que sofreram uma série de reações de decomposição ao longo, né, desse soterramento, o petróleo quase que invariavelmente é encontrado junto com uma porção de água salgada. E além da água salgada, nós temos uma camada gasosa também acompanhando esse petróleo. Interessante salientar aqui nessa disposição, como vocês podem ver aqui no nosso esquema. Então, a camada gasosa superior, devido à menor densidade desses gases, a camada do petróleo intermediária e a camada de água salgada no fundo do recipiente. Lembrando que essa disposição nada mais é do que uma consequência da diferença de densidade entre esses materiais. Após ter encontrado esse petróleo, então, introduz-se uma sonda naquela perfuração que foi feita na rocha e aí vai se fazer a retirada do petróleo da rocha. Tá? Normalmente esse petróleo ele jorra de maneira espontânea no início, devido à pressão que é exercida pela própria camada gasosa, e posteriormente, depois que esse gás já vazou e a pressão interna diminuiu, injeta-se nova camada de gás para que esse petróleo continue jorrando. Ok? Bom, o petróleo ele pode ser subdividido ou classificado basicamente em 4 categorias, dependendo do tipo de hidrocarboneto que predomina em cada caso. Nós vamos ter essas 4 categorias que vocês estão vendo. O petróleo de base parafínica, que é rico em alcanos, ou seja, as moléculas predominantes nesse petróleo são os alcanos. O petróleo de base aromática, cujos compostos predominantes ou encontrados em grande quantidade são as cadeias aromáticas, ou seja, o benzeno e os seus derivados, né, o anel benzênico e seus derivados. O terceiro tipo de petróleo é o de base naftênica, que é rico em moléculas de cadeias fechadas, que são genericamente chamadas de ciclanos, né? Os ciclanos também são conhecidos por naftenos, daí o termo base naftênica. E o último tipo de petróleo, que é o petróleo de base asfáltica, que é o petróleo considerado mais denso, é aquele petróleo rico em frações mais pesadas, moléculas maiores. Ele é rico em asfalto, em piche, em parafina, tá? E dentre esses 4 tipos de petróleo, o petróleo mais valioso é justamente o primeiro deles, o petróleo de base parafínica, porque ele é mais rico em alcanos e essas substâncias têm maior utilidade como combustíveis retirados direto do petróleo. Já o petróleo de base asfáltica é o de pior valor agregado, né? O de menor valor agregado é o
petróleo menos desejável de todos eles. Porque ele contém moléculas muito grandes. E essas moléculas muito grandes, elas são usadas como subprodutos do petróleo. Como eu disse antes para vocês e repito, geralmente são usadas para fazer asfalto, para fazer piche, fazer parafina, que não são produtos de alto valor agregado. Beleza? Então nós temos esses 4 tipos de petróleo aí. E o petróleo, para que possa ser retirado da sua origem e utilizado, passa por uma série de procedimentos que, de uma forma geral, a gente chama de tratamento do petróleo. A gente divide o tratamento do petróleo em basicamente 2 tipos. Tem a fase de tratamento físico e, logo em seguida, a fase de tratamento químico. O tratamento físico do petróleo consiste em submetê-lo a procedimentos físicos ou mecânicos cuja intenção final é separar o petróleo dos demais materiais que vêm acompanhando esse petróleo no momento da sua retirada do poço. Essa retirada do petróleo do poço ela é conhecida pelo nome de prospecção. Então, quando você ouvir falar que o petróleo ele foi submetido à prospecção, nada mais é do que dizer que esse petróleo foi retirado do poço. Mais ou menos conforme eu mostrei naquele esquema para vocês. Perfura-se a rocha, introduz-se uma sonda e, a partir daí, o petróleo é retirado do seu poço. Depois que esse petróleo é retirado do poço, ele é encaminhado para as destilarias ou refinarias de petróleo. Lembrando que o petróleo geralmente está no fundo do mar e desse fundo do mar até chegar nas refinarias que estão no continente, o petróleo pode ser transportado via tubulação no fundo do mar, que a gente chama de oleodutos, ou ele pode ser transportado via navios. Então aí armazena-se o petróleo nos barris e leva esse petróleo até o continente. Isso vai depender da distância entre o poço de petróleo e o litoral. Se for uma distância muito grande, geralmente o transporte é feito via navios e se for uma distância menor é feito via oleodutos. Quando o petróleo chega na refinaria, ele chega misturado com uma porção de água salgada e ele chega misturado com partículas sólidas decorrentes da degradação da rocha onde esse petróleo foi produzido, que é o arenito. E aí é necessário que todos esses subprodutos sejam eliminados, separados do petróleo. É aí que entram aqueles métodos de separação de misturas. Por falar nisso, pessoal, o que vocês acham da gente fazer uma aula depois só sobre métodos de separação de mistura? Se vocês acham que esse conteúdo é legal, comenta aí. Coloca aí nos comentários pra gente que tipo de conteúdo você acha que é legal da gente fazer, se você achou a ideia legal de trabalhar uma aula aí sobre método de separação de misturas, E aproveita, além de comentar, compartilha, com os seus colegas, compartilha com mais gente para que a gente possa atingir mais pessoas, para que a gente possa se motivar aqui e levar aulas cada vez mais interessantes para vocês, tá? E aproveita e curte também o nosso trabalho aí, tá bom? E se tiver alguma coisa que não está agradando, comenta para que a gente possa melhorar as nossas aulas aqui e chegar até vocês com as melhores informações. Bacana? Então vamos lá. Os principais métodos de separação de misturas que nós utilizamos para, entre aspas, purificar o petróleo, das demais impurezas que estão contaminando esse petróleo são, em primeiro lugar, a filtração. Então, vamos pegar aquele petróleo que está misturado com água salgada, que está misturado com areia, com fragmentos da rocha e vamos filtrar. Qual a finalidade da filtração? Então vamos lembrar, a filtração é um método de separação de misturas cujo objetivo é eliminar sólidos que estejam misturados heterogeneamente com um líquido ou com um gás. No caso do petróleo, é uma mistura de sólidos com líquido. A gente quer eliminar a areia, os fragmentos de rochas que contaminam o petróleo. Então a gente submete a um processo de filtração, ok? Isso na própria refinaria do petróleo, isso já é feito. Depois dessa filtração realizada, o petróleo ainda assim continua com uma impureza, que é a água salgada que invariavelmente jorra junto com o petróleo, afinal de contas ela está lá dentro do poço de petróleo, logo abaixo da camada de petróleo. E a gente precisa retirar essa água salgada. E para separar a água salgada do petróleo, o método recomendado é a decantação.
Então vamos lembrar que decantação é um método de separação que pode ser utilizado para separar líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam homogeneamente por diferença de densidade. Que é exatamente o que acontece entre o petróleo e a água salgada. Como a água salgada é mais densa, ela se deposita no fundo, o petróleo fica na superfície e a gente consegue eliminar essa água salgada através de uma tubulação, de um ralo que fica na parte de baixo do tanque. Essa água salgada vai jorrando e o petróleo, no final das contas, fica sozinho dentro daquele tanque. A partir do momento, então, que o petróleo está livre das impurezas sólidas e livre da água salgada, ele agora será submetido ao tratamento final, que é o processo de destilação fracionada. Na destilação fracionada, a nossa intenção é separar as diversas frações do petróleo, que são os materiais que verdadeiramente a gente utiliza de forma prática. É depois da destilação fracionada que a gente vai conseguir separar o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, ou seja, as chamadas frações do petróleo, tá? Vamos deixar claro uma coisa muito importante aqui para vocês, gente. A destilação fracionada não tem a intenção de separar as substâncias que formam o petróleo uma a uma. A gente chama de separação de frações porque nós separamos porções de compostos de outras porções. Então, entenda que quando a gente separou a gasolina, o querosene, o óleo diesel, cada uma dessas frações é constituída por dezenas ou centenas de substâncias. Não há necessidade de nós separarmos o petróleo substância por substância, porque elas individualmente não têm uma utilidade prática, né? Cada uma delas tem utilidade prática nos seus conjuntos. Tá? Então, é conhecido ou designado como fração do petróleo um conjunto de substâncias que caracterizam um dado material. Então, repetindo, o gás de cozinha é uma fração, o gás natural é outra fração, a gasolina é outra fração, os solventes obtidos é outra fração, querosene é outra fração, gasolina de avião é outra fração e assim vai. E no final da destilação fracionada, que separa esses componentes com base em seus diferentes pontos de ebulição, nós vamos obter do petróleo os materiais que apresentarão suas utilidades práticas. Lembrando que a utilidade prática final de todas as frações do petróleo, quase que unanimemente acaba sendo ser submetidos ou serem submetidas essas frações a reações de combustão, para que gerem calor e esse calor possa ser transformado nos diversos tipos de energia que nós precisamos para a nossa vida diária. Pode ser transformado esse calor em energia elétrica, por exemplo, nas termoelétricas, né? Nós vivemos hoje no Brasil, grava isso, contexto importante. Nós vivemos hoje no Brasil um momento muito complicado em termos de chuva. Praticamente não chove no país e os níveis das águas nas hidrelétricas estão muito baixos. Então a capacidade de geração de energia elétrica a partir de hidrelétricas no Brasil nesse momento, né, do ano é muito baixa. E aí a gente ouve falar que precisa acionar as termoelétricas. Para quê? Para que elas possam, através de reações de combustão, gerarem calor e esse calor ser convertido em eletricidade para complementar a energia produzida pelas hidrelétricas, né? E uma opção que nós temos para alimentar as termoelétricas são frações do petróleo sendo queimadas, especialmente o óleo diesel. Beleza? Então fica atento a isso daí, tá? Então observem, moçada, finalizando aqui o nosso encontro de hoje, que o petróleo é um material, é um produto químico muitíssimo importante para a nossa vida diária, né? Assim como gerador de energia, gerador de conflitos, né? Nós percebemos hoje os conflitos que existem no Oriente Médio, que é uma das regiões do nosso planeta mais rica em petróleo. Com muita frequência nós ouvimos falar de conflitos que são gerados por interesses econômicos relacionados ao petróleo. Outro exemplo clássico, a nossa vizinha, Venezuela. Por que a Venezuela consegue se isolar praticamente do mundo e ainda assim sobreviver como um país? Porque a Venezuela é um país muito rico em petróleo, então ela se mantém economicamente com o petróleo que ela acaba extraindo e exportando para diversos outros países.
Tá? Então, assim, é importante que a gente faça toda essa contextualização, que a gente entenda o lado químico, mas entenda também as aplicações desses materiais. Beleza, moçada? Então, ó, foi um prazer muito grande ter estado aqui com vocês, tá? Para mais esse encontro, para a gente trabalhar esse assunto aqui que é bastante importante para a gente. E, mais uma vez, eu peço para você, curte aí, compartilha, comenta, né? Vamos tentar fazer uma aula bem interativa aqui para que a gente possa levar até vocês de uma forma mais tranquila, descontraída, né? Que seja acessível, que traga uma linguagem que esteja próxima de você, que você compreenda todos esses conceitos para que você possa, no dia do seu vestibular, utilizar isso daqui e conseguir resolver suas questões com sucesso. Moçada, professor Duda, tô me desligando nesse momento e a gente volta, não esquece disso, hein? Ó, nós vamos voltar num segundo momento para fazer com vocês uma parte 2 dessa aula de petróleo, tá bom? Eu vou explicar para vocês com mais detalhes como é que ocorre a destilação fracionada e o tratamento químico dos mesmos. Não perca, a gente se encontra numa nova oportunidade. Valeu, moçada! Grande abraço. Tchau, tchau.